Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o presbítero David e mais uma vez nós estamos aqui para trazer mais um vídeo para a sua vida, para a edificação da sua vida. Hoje nós vamos falar a respeito de liderança, né? E o título é O Caráter de um Verdadeiro Líder. Se você é um líder ou se você sonha em trabalhar em grupo ou com pessoas, nesse vídeo nós vamos mostrar, né, algumas dicas, alguns exemplos de como você se tornar um líder exemplar, um verdadeiro líder. Se você está chegando agora, você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você receber em primeira mão todos os nossos conteúdos que nós temos postado no nosso canal, e eu sei que ele vai ser de muita edificação para a sua vida espiritual. Quero saudar bem-vindo também aos novos inscritos. Deus abençoe, a nossa família está crescendo, estamos felizes por isso, que Deus possa honrar a todos vocês. É bem verdade que muitas pessoas sonham em ser um líder, sonham em liderar, né, pessoas, um grupo, mas existe todo um processo, todo um trabalho, né? E hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito disso. Quem sabe possivelmente, né, nós traremos aqui uma segunda parte desse vídeo para que você fique por dentro e possa servir de ajuda para você que nos acompanha e precisa de dicas ou talvez precisa ouvir um pouco a respeito de liderança. Um líder exemplar não está baseado simplesmente nos projetos que ele tem, né, nos títulos que ele ganhou ou nas conquistas que ele teve. Mas aí talvez você pode estar se perguntando e dizendo, mas um líder de verdade ele não tem que conquistar, ele não tem que ter projetos? Sim. Ele não tem que ter títulos? Sim. Mas a grande verdade é que existem líderes, né, que só vivem dando ordens. E esses títulos que muitos desses líderes ganham, eles não ganham com seus próprios esforços. Eles ganham por causa das pessoas que estão à sua volta ou as pessoas que estão trabalhando com você. Um líder verdadeiro, né, ele não trabalha só para aquela geração ou para aquelas pessoas que estão à sua volta. A verdade é que um líder de verdade, ele pensa nas próximas gerações. Ele pensa nas próximas pessoas que chegarão depois dele. Até porque o cargo ele não é permanente. Tudo que nós fazemos aqui na terra é passageiro. E a nossa vida ela é uma história, um trajeto e precisamos desenvolver. O interessante é que eu estava lendo um texto no livro de 2 Reis, capítulo de número 20, um texto muito conhecido, onde fala a respeito da doença, né, de Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias ele estava com uma doença mortal, ele estava prestes a morrer, mas o texto diz que ele vai orar, ele vai chorar. E o Senhor ouve a oração. Antes do profeta sair da cidade, o Senhor fala com o profeta e fala, vai lá, né? Diz a ele que eu ouvi a oração dele e eu vou acrescentar mais 15 anos de sua vida. Mas o interessante é que depois de um tempo, a Bíblia diz que Ezequias ele recebe a visita do profeta e o profeta começa a perguntar o que foi que Ezequias tinha mostrado para aqueles moços que tinham ido visitar. Ele diz que mostrou o seu palácio, mostrou o ouro, mostrou tudo que ele tinha no seu palácio. E aí Isaías ele vai dizer para Ezequias, olha, é bem verdade que tudo que você tem, num tempo determinado, vai ser levado. Os seus filhos não vão ter o prazer de desfrutar o que você tem, eles serão levados para o exílio e serão eunucos lá. Só que o interessante é que no capítulo de número 20 de 2 Reis, no versículo de número 17, né? O versículo de número 17, 18, esses versículos em diante, Ezequias ele tem uma postura muito diferente de um líder verdadeiro. Porque Ezequias ele vai
dizer que essa palavra que veio ao seu encontro era boa. E por quê? Porque o profeta Isaías proferiu que enquanto ele estivesse no reinado, enquanto ele estivesse na frente daquele reino, né, haveria paz, haveria tranquilidade. E ele disse: boa essa palavra, porque eu pensava que não haveria paz no meu reinado. Mas aí o interessante é que ele não foi um líder exemplar, porque ele só pensou naquele momento, no momento em que ele estava liderando. E eu paro e penso, e as próximas gerações? E as próximas pessoas que viriam depois dele? Infelizmente, hoje muitos pensam assim. Muitos pensam dessa maneira. Jesus, quando ele veio à Terra, Jesus, quando ele teve o seu ministério terreno, Jesus selecionou 12 homens, né? E esses 12 homens Jesus ensinou para que eles continuassem o trabalho de Jesus depois que Jesus viesse partir. Um líder de verdade, ele não só dá ordens, mas ele tem o prazer de ensinar. Ele tem o prazer de levantar outros líderes, outras pessoas, para dar continuidade ao seu trabalho. Talvez você deva conhecer trabalhos ou até mesmo, né, história de pessoas que um dia esteve na frente de uma liderança, esteve na frente de um trabalho, e quando ele se foi, aquele trabalho parou. Ele não teve a oportunidade de ensinar outras pessoas ou a capacidade de ensinar outras pessoas para que aquele trabalho continuasse, né, dando prosseguimento. Mas que através desse vídeo você possa aprender o que é ser um líder de verdade. Um líder de verdade, ele é como uma catraca ou como aquelas rodanas que, né, vai rodando e vai dando função a todo aquele equipamento, né, que ele é uma peça fundamental para que todo o trabalho venha a ser concluído. Mas se um líder para, se ele não ensina, se ele não motiva, se ele não dá força, incentivo, todo o trabalho para. Então que você possa aprender com esse vídeo, né, com as explicações que temos aqui para você, e que você possa se tornar um líder exemplar. Que você não seja egoísta ao ponto de querer ser, né, alguém que tenha títulos, nome ou ser reconhecido. Mas que você possa um dia, quando tudo se passar, você possa olhar para trás e ver que aquele trabalho que você iniciou, ele continua a crescer, a ser desenvolvido, e as pessoas olhar sempre para você e dizer: olha, isso aqui foi fruto do trabalho desse irmão, dessa irmã. Atos capítulo de número 1, você vai ver que o texto começa dizendo que Jesus ele vai ser assunto aos céus. Mas o interessante é que logo no capítulo 1 diz que Jesus ele ensinava o povo. E a dificuldade que nós temos dos líderes atuais é não ensinar. O interessante é que esse livro de Atos capítulo 1 diz que Jesus ensinava e fazia. Olha que interessante a postura de um verdadeiro líder. Jesus ensinava e fazia. Jesus fazia e ensinava. Existem líderes que faz, mas não ensina. Outros ensina, mas não faz. Né? A característica de um bom líder está em ensinar e fazer. Pois quem ensina e não faz, ou ele tem medo de perder o seu lugar, ou ele não pensa em formar outras pessoas para que fiquem ao seu lugar ao longo do tempo. Mas aqueles também que ensina e não faz, ele se torna uma pessoa hipócrita. Por que uma pessoa hipócrita? Porque assim como nós vivemos nos dias de hoje, tem muitas pessoas assim, que ensina, mas não faz. Ele prega, mas ele não vive aquilo que ele prega. Ele canta, mas não vive aquilo que está sendo cantado. Então, se você quer ser um líder exemplar, faça, ensina, mas também coloque a mão na massa, que nós possamos entender o que é ser um líder de verdade. Se você quer se tornar esse líder exemplar, esse grande líder, você tem que entender qual é o seu papel.
Você tem que entender as limitações daqueles que estão à sua volta. Você tem que ajudar, entender as dificuldades e incentivá-las, mostrar o caminho, tomar pela mão, ensinar, fazer e estar ao lado. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar aqui falando ainda a respeito desse assunto. Te espero no próximo vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa ativar o sininho e comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, né? Se você já teve essa experiência como líder, e eu sei que muitas outras coisas boas irão acontecer ao longo do caminho. Deus te abençoe, um forte abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.